Aleluia. Estamos então, queridos, no estudo sobre os dons, dons espirituais, né? Ativando os dons espirituais. Quero convidar você a abrir 1 Coríntios 12, a gente vai ler de 1 a 11. Amém? Glória a Deus. Aleluia. A gente vai acender, acho que ela falou. Você vai acender lá? Não, tá bom. Já que Tá bom, tá? Não, não precisa não. Eles vão enxergar melhor. É? Já está ótimo. Hã? 1 Coríntios 12, de 1 a 11, amém? Glória a Deus, aleluia. Agradeço a Deus a oportunidade, irmãos, a honra e a oportunidade, né, de estar aqui falando com os irmãos nessa noite sobre dons espirituais. A gente tem ouvido, tem aprendido, né, a cada quarta-feira, e o Senhor vai falando conosco. Eu me lembro que eu comecei a preparar esse estudo, eu estava lá no Cobar, né, esperando para fazer a químio, e a gente fica um tempão, né, esperando, e ali o Senhor foi falando comigo, eu fui anotando, fui escrevendo no caderninho, né, e hoje eu terminei, mas é bênção, irmãos. Então vamos lá, 1 Coríntios 12, de 1 a 11. Pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração, Espírito Santo, nós dependemos de Ti para falar conosco, nos instrui, nos ensina pelo poder do Teu nome. Obrigado pelos irmãos que estão aqui nessa noite, que têm o desejo de aprender, de crescer na fé e na palavra do Senhor. E aonde esse estudo chegar, que o Senhor venha mover corações e trabalhar em nós, ativando em nós os Teus dons, em nome de Jesus. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor. Acerca dos dons espirituais, não quero que, irmãos, que sejais ignorantes, né? Que ignore essa doutrina, essa verdade, esse princípio. Vós bem sabeis que eres gentios, levado aos ídolos mudos, conforme eres guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema ou maldito. Né? Ninguém cheio do Espírito Santo vai blasfemar contra Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Eles podem até falar o nome de Jesus, mas chamá-lo de Senhor, né? Não falam. Pelo Espírito Santo ele vai dizer. Se a pessoa está possessa, você diz para ela, diga, Jesus é Senhor. Ela não consegue dizer. Então os dons espirituais não podem ser ignorados, irmãos. Há muitas igrejas, muitas pessoas que dizem os dons duraram até João Batista, os dons duraram só no Velho Testamento. Não. Filipe era cheio do Espírito Santo, tinha dom. Paulo tinha dom, né? Jesus manifesta todos os dons, né? A gente vê aqui as filhas de Filipe, né? Profetas do Senhor. Então os dons continuam. Deus dá para João em Apocalipse visões proféticas do futuro. Então a gente vê que os dons não podem ser ignorados. Versículo 4. Vamos ler junto? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, ao outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, ao outro pelo mesmo Espírito a fé, ao outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outra o dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas vamos junto, 11? Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como quer, né? Então vamos lá, o Espírito é o mesmo nas diversidades de dom, variedade de dom, né? Começando aí, bispo,
as frases, o Espírito é o mesmo, irmãos. É o mesmo. Então eu não posso competir com você e você comigo. Nós não podemos ter esse espírito de competição. Por quê? É o mesmo Espírito que opera. O meu dom é um, o seu é outro. Do bispo é outro, da irmã é outro. Mas o Espírito que nos usa é o mesmo. Então se tem uma contenda, se tem uma guerra, se tem uma competição, tem algum espírito ali no meio que não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele não é de confusão. A Bíblia diz: onde há o Espírito de Deus, ali há liberdade, não tem confusão. Há diversidade de operações, olha aí outra frase, mas é o mesmo que Deus que opera. Então começa a haver um mover, começa a haver um movimento. Um chora, o outro sorri quando está sentindo o poder de Deus, né? Um fica quietinho, o outro desmaia de tanto poder de Deus, o outro cai de joelho, né? O outro tem sonho profético, mas a operação é diferente, mas o Deus que opera é o mesmo. Então, voltando, não pode haver contenda, né? Não pode haver confusão, tá? A manifestação do Espírito visa o que, igreja? O bem comum. O alvo da manifestação do Espírito é o bem comum. Eu estava sentada ali, terminando aqui o culto, né? Essa parte final, passando para nós, a irmã Gisele falando de talento, e o Senhor falou no meu coração, o Espírito Santo falou no meu coração, irmãos, que nós precisamos ter um coração limpo para Ele derramar dom. Nós precisamos ter, porque assim, irmãos, a gente pode até fazer propósito, né, irmã Antônia? Orar, buscar, jejuar, mas se o nosso coração estiver sujo, com contenda, com inveja, com ciúme, com ódio, por isso Deus tem falado para a tia Sandra abordar paz, santificação e paz com todos. Não depende do outro, depende de nós. Se o outro não quiser ter paz, é ele com Deus, mas nós temos que buscar. Por quê? Porque aí o Espírito Santo vai ter o quê? O fluir. É igual a torneira, o cano da torneira vai estar desentupido e a água vai jorrar. Se eu tiver com inveja, com competição, com ódio, com ciúme, com contenda, né? Com sentimento de, ai, nossa, não me valoriza, não me honra. Irmãos, a tua honra vai vir do alto. É do céu, querida, é do céu. Né? Como Deus tem falado isso comigo. Amém? Então nós precisamos ter esse coração limpo para quê? Para fluir os dons. Deus quer manifestar o Espírito dele na sua vida através dos dons, dos frutos e dos dons, como a irmã Terezinha falou, é as duas coisas, os frutos e os dons. Não adianta chegar aqui e dar uma profecia e quando eu descer tratar mal a irmã Alessandra. Ué, que profeta é esse que não tem amor? Olha como é que, né? Então a gente tem que pensar nisso. Será que o meu dom, né? Às vezes eu estou aqui, irmãos, Deus está me mostrando uma visão, a igreja, glória a Deus, entra todo mundo em reteté, como diz, né? Entra todo mundo em mistério, igual a pastora, e todo mundo entra em mistério. Eu amo mover o Espírito. Aí passa perto da irmã Gisele, não olha nem na cara dela. Mas que mover é esse? Que visão é essa? Não é? Então nós temos que ter o coração purificado. Cada dom é dado pelo Espírito como Ele quer, mas é o Espírito quem opera. Então Ele vai dar para nós como Ele quer. Tá, irmãos? Então o que é o dom? Dom, irmãos, vem do grego, né? A palavra charisma, no singular. Se for plural, dons, é charismata. Os dons, então, são talentos e habilidades dadas por Deus para a sua igreja, com o objetivo que é de servir melhor aos santos. São ferramentas que Deus dá para nós, instrumento que Deus dá para nós do mundo espiritual para a gente servir um ao outro. Um ao outro. Esse é o alvo. Não é para eu bater no peito e dizer eu sou profeta, eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu tenho dom tal, né? Eu canto, eu faço, sei que. Não, irmão. O dom são ferramentas para te servir. Jesus, que tinha todos os dons, lavou o pé dos discípulos. Não é? Então você vai perceber que ele nos ensina que no mundo espiritual, quem quer ser
dom perfeito vem de onde? Vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, né? Como sombra inconstante. Nele não há mudança nem sombra de variação. Da onde vem? Qual é a origem dos dons? Né? Qual é a origem dos dons? Eu vou estudar sobre os dons e vou escolher, eu quero aquele. Não. A origem dos dons vem de Deus. Eu vou buscar o Senhor, eu vou buscar arrependimento dos meus pecados, eu vou buscar a limpeza da minha alma e vou falar: Senhor, dá-me o dom que o Senhor, o Espírito Santo, quer me dar para fazer a obra. Irmãos, e nós vamos nos surpreender. Quando eu sento no teclado e começo a tocar o hino, eu fico assim: Jesus é o Senhor, né? Me lembro quando o bispo precisou trabalhar, os meninos estudando, fazendo faculdade, ele estudando, precisou trabalhar, a situação estava difícil. Chegava no culto e não tinha quem tocasse. Eu só tocava no meu quarto, com a porta fechada. São as musiquinhas no violão, que eu aprendi do meu pai. E meu esposo também me ajudou, me ensinou algumas. Com um caderninho, só eu e Jesus. Aí chegava aqui, não tinha. Falei: Jesus, e agora? Aí, vai enterrar o talento, né? E aí eu tive que vir, aí ficava tocando os hinos que eu sabia, repetia, Alessandro, um monte de corinho que eu sabia, e o Espírito Santo um dia ele falou: senta no teclado. Eu falei: mas Senhor, eu toco violão, como é que vai ser? Não, eu vou passar para lá as suas mãos. E ele unge mesmo, ele faz mesmo, né? Se coloca na posição. Então toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. O dom vem do alto, desceu de quem? Qual é a origem? O Pai das luzes, não é Pai das trevas, Pai das luzes, o nosso Deus. E ele o que? Não muda, você muda. Um dia nós estamos bem, outro dia nós não estamos bem. Um dia você está alegre, um dia você está triste. Isso é do homem, irmãos. Essa variação nossa, a mulher então é uma vitória, né? Dentro de um mês a gente muda várias vezes, né? Nós temos multifaces, né? Mas o nosso Deus que nos deu o dom, ele não muda, tá? Então tem alguém que fala: Senhor, não quero ser usada mais não, não quero fazer mais não, Senhor, olha como é que eu estou, não, nunca mais eu canto, nunca mais eu prego, nunca mais eu faço. E o Senhor continua o mesmo, né? Eu te ungi, eu te dei o dom, eu vou te fortalecer, eu vou te usar. Aí você faz, naquele dia você faz até sem força, e o Espírito Santo usa aquilo que você fez, a pregação, o estudo, o louvor, a visita, uma oração, e Deus cumpre o propósito. Amém? Porque nele não há o que, irmãos? Mudança, nem sombra de variação. Olha que Deus maravilhoso. Nem sombra de variação. Ele às vezes está quieto na minha, na tua vida, às vezes ele está quietinho. Fala: Senhor, fala. Ele está quietinho. Mas você vai na palavra e ele começa a te encher. Amém? Aleluia. Dons espirituais, irmãos, podem ser classificados de 3 formas, tá? 3 grupos. Primeiro, dons de revelação, dons de poder. Então são categorias, tá? Depois eu vou esmiuçar para você. Dons de revelação, dons de poder e dons vocais, tá? Vamos falar junto? Dons de revelação, dons de poder, né? E os dons vocais, tá? Conforme a graça que nos é dada, nós temos vários dons. Cada um, 1 Pedro 4,10 diz assim: cada um exerce o quê? O dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, o Senhor vai dar para nós o dom na medida da fé de cada um. Na medida da sua fé, você vai recebendo esses dons, tá? Por exemplo, profecia, ela é usada proporcionalmente à sua fé. Se você crê, você profetiza. Lembra, a palavra tem poder, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que sai da nossa boca, porque a palavra tem poder. Então, conforme eu recebi o dom de profecia, você recebeu, você vai pregar a palavra, você vai profetizar, e o Senhor vai fazer conforme a sua fé. Ministério, se o seu dom é ministério, você vai ministrar para servir o próximo. Ensino, né? Tem pessoas que têm um dom de ensino, para ensinar a criança, para ensinar os irmãos, né? Com toda a
dedicação de ensino. E quem tem dom de ensino tem que ensinar com o quê, irmãos? Dedicação. Com dedicação. Por quê? Eu só posso ensinar aquilo que eu sento para aprender. Então é humildade e dedicação. Por exemplo, eu não posso chegar aqui para passar algo para você sem tirar ali horas sentado estudando, né? Então eu tenho que me preparar para passar. O Senhor está dizendo, se eu der para você um dom de ensino, dedique-se ao ensino. Se aprofunde nas escrituras, na palavra, para você poder passar a verdade. Amém? Exortação. Se Deus te der um dom de exortação, faça isso com ânimo. Não é com grosseria. Tem gente que tem dom de exortação, mas na hora que vai falar com o outro, é bruto, né? É bruto, briga, fala, que isso, como é que é? Você é crente, está desse jeito, né? Não, se você tem um dom de exortar, de alertar aquele irmão sobre o perigo, sobre o pecado, sobre qualquer situação, mas vai com ânimo, né? Vai com alegria, vai com paz, né? Para conversar com aquela pessoa. Quem tem dom de doar, né? Para doar, dá com liberalidade, com generosidade. Tem gente que ele vai dar, mas ele fica segurando, né? Ai meu Deus, eu vou ter que dar, mas vai faltar, não sei o que, essa pessoa não tem dom. Quem tem dom de doar, ele dá, e ele fala, mas tem Deus para me dar, né? E realmente, irmãos, na hora que você doa com o coração, você nem está vendo, daqui a pouco aquilo vem duro para você, não é, irmãos? Amém. Glória a Deus, quem já viveu isso? Pai. Quem tem dom de governo, o que é isso? De presidir, de administrar. Abrindo um parênteses, eu quero dizer que esse dom tem também um talento de liderança, tá? E quando a pessoa tem um talento de liderança, a Bíblia fala em Provérbio que a criança se dá a conhecer desde pequeno. Você pode observar que tem criança na escola ou em casa, tá ali aquele monte de criança, mas ela no meio fala, fulaninho, fica aqui, você aqui, e você faz isso, e nós vamos fazer aquilo. É pequenininho, mas a menininha, né, é fogo, o menino é fogo, e, né, já ordena tudo. Você vai falar assim, não é assim não, peraí, vou botar a cadeira, você senta aqui, você espera que eu vou fazer ali. Quando vê, ele já organizou o ambiente até para brincar, irmãos. Ele organiza as bonecas, os carrinhos, né? Então já tem aquele talento, né? E tem pessoas não, que às vezes ele chegou na casa do Senhor, se converteu, veio para a igreja e fala assim, não sei, não tem dom nenhum. De repente, o Senhor começa a dar um dom para ele de governo. E ele começa a observar, ninguém está vendo nada. Ele fala, não, aquela cadeira está fora do lugar. Ele vai botar a cadeira no lugar. Aí daqui a pouco ele fala, ali se fizesse assim, ia ser melhor. Se treinasse aqui, já começa a vir o quê? Um dom, né, irmão, de criatividade, de administração, de liderança. E o Espírito Santo começa a usar você pelo poder de Deus. Amém? Não tenha medo, querido. Não tenha medo. Se o Espírito Santo começar a te dar dom, chega no bispo e fala, bispo, o Senhor está começando a me mostrar assim, me dá essa direção, né, irmãos? Quem tem dom de misericórdia, né, de dom de misericórdia, ele vai lá, ele tem compaixão do outro, ele sente a dor do outro, né, irmãos? Ele chora com o outro, eles têm a empatia de sentir o que o outro está sentindo. Faça isso com alegria. Vai aos hospitais, né? Vai nas casas onde tem pessoas carentes, e leva esse amor que você tem da parte do Senhor, amém? Quais são então, irmãos, agora os propósitos do dom? Vamos lá, propósito do dom. Primeiro, fala comigo, edificar o corpo de Cristo. Isso, levar todos a alcançar a unidade da fé. Vamos falar? Levar todos a alcançar a unidade da fé. Ter conhecimento do Filho de Deus. Vamos lá? Ter conhecimento do Filho de Deus. Olha um outro tema importante. Chegar à maturidade. O dom, ele leva a igreja à maturidade. E depois, atingir o quê? A medida da plenitude de Cristo. Amém? Então, os propósitos dos dons é esse. Edificar o corpo de Cristo. Né? Edificar o corpo de Cristo. Levar todos a alcançar a unidade da fé. Todos, né? Nós temos que pensar, irmãos, nós vamos conviver com fracos na fé. Nós vamos conviver com pessoas que vão entrar aqui,
vão passar um período aqui, né? Vão ser libertos de uma coisa ou outra, mas não vão querer permanecer, porque não querem crescer, não querem amadurecer e não querem trabalhar com libertação do outro, cura do outro, né? Mas enquanto ele estiver aqui, nós vamos o quê? Procurar edificá-lo. Nós vamos procurar ajudá-lo a chegar à maturidade, a conhecer o Filho de Deus. Porque às vezes tem título de crente, nome de crente, veio de uma igreja para cá, mas ainda não conhece o Filho de Deus. Não é porque a outra igreja não ensinou, é porque às vezes ele não quis crescer, não quis ter intimidade com Deus, né? E o nosso alvo é ter maturidade espiritual, é atingir o quê? A medida da plenitude de Cristo, né? Chegar mesmo a ter aquele crescimento espiritual com o Senhor. Qual é a plenitude de Cristo? Cristo, ele é humilde, amoroso, obediente ao Pai. Então, o que é chegar à plenitude de Cristo? É ter as mesmas características e atributos do próprio Cristo. É a morte do eu, do orgulho, para deixar o que? Cristo viver em nós. Então, o dom não é para minha vanglória, não é para minha soberba, mas é para fazer o que? A morte do meu eu. Mas como assim, pastor? Aí eu tenho título de apóstolo, de pastor, de mestre, de doutor e tem que morrer o eu? Exatamente. Porque, né, a Nívia Soares esses dias estava falando que a cultura do céu é diferente da cultura da terra, né, irmãos? Eu guardei essa frase para mim. Então isso é muito importante, né? Quanto mais dons Deus te dá, mais Ele cobra de nós uma conduta correta. Então nós temos que viver uma vida diferente. Tem gente que vai dizer para você: para que você está orando? Para que você está indo na igreja? Você foi onde? Você vai hoje? Né? Vai ter aquela cobrança. E você vai dobrar o joelho? Você vai orar para quê? Mas você sabe por quê. Você se conhece e sabe que você precisa na presença de Deus. Você que sabe da força que você precisa com o Senhor. Não é verdade, irmão? Efésios 4:11 que lemos diz o quê? Dons de apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que são dados para equipar a igreja, com o objetivo de que os santos alcancem a perfeição. Quando Deus dá dons de liderança na igreja, dons de apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, o alvo desses dons é o quê? Levar os santos, que é os membros da igreja, as ovelhas de Cristo, né? Levá-los a alcançar perfeição. E é tão gostoso, eu estava falando com a Alessandra, né? Eu falei: Alessandra, quando eu vi, ela falou: ai, pastor, o dia que você não veio, a gente subiu para cantar, eu e a Patrícia, a gente estava tremendo. E eu falei: na hora que eu assisti o culto, que eu tinha feito aqui, eu estava em casa, mas na hora que eu estava assistindo o culto, que eu vi as irmãs louvando, né? Na simplicidade dela, no temor dela, que ela falou que estava, mas nem deu para ver, né? E eu comecei a glorificar o Senhor, falar em mistério com o Senhor, eu e Deus. Eu falei: Senhor, que coisa linda, que coisa linda, irmãos. Eu acho lindo quando eu vejo, né, a irmã Liane dirigindo o culto, cantando, a irmã Gisele pregando, a irmã Sandra, a irmã Geralda, né, que orou essa semana, né, de dupla aí, que bênção, a irmã Antônia. Eu vejo os irmãos fazendo a obra, irmãos, isso é lindo. Então nós temos que entender qual é o objetivo quando Deus nos dá esses dons: fazer a igreja crescer em perfeição. O propósito do Espírito Santo, irmãos, é agir em todos. O Senhor não tem acepção de pessoas, Ele quer agir em todos, unindo a igreja, contribuindo para o crescimento espiritual de cada membro. Amém, irmãos? Amém. É assim. A gente não tem que ter grupinho: eu gosto desse, daquele. Não. Nós estamos aqui como obreiros do Senhor. Nós estamos aqui como mulheres e homens cheios do Espírito Santo, com o objetivo de salvar almas, de ver vidas libertas. Né, irmão? Na sua intimidade é uma coisa, mas na obra do Senhor vamos abrir. Vamos abrir a roda e falar: entra mais um. Você vê que sábado aqui, né, tia Sandra? Um trabalho lindo das irmãs. Daqui a pouco chega visitante que nem é da igreja e participou. E a gente fez aquela roda de oração, eles entraram na roda. Eu falei: Senhor, que mistério é esse? E as irmãs tudo alegre, todo mundo cumprimentando, ela conversando com todo mundo. Os irmãos tudo conversando com ela, com ele.
bispo, pastor Deus conversando com o rapaz. Então você vê que é isso que Deus quer fazer, através dos dons, né? É contribuir para o crescimento espiritual de cada um, irmãos, né? Então, assim, depois vocês podem, nós não vamos ler todos os textos, mas vocês podem ler 1 Coríntios 14, 12, tá? 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21, são textos que vão dar base para você exatamente disso, do propósito do Espírito Santo em fazer a igreja crescer. Em 1 Coríntios 12, 27 a 31, a gente não vai ler todo o texto, o apóstolo Paulo descreve os dons em ordem, e a ordem para usá-los. Olha, se vocês vão falar, fala um de cada vez, né? 3 pessoas no culto, na ordem de culto. Às vezes aqui a gente dá, né, 3 oportunidades, né, irmã Liette? Às vezes se der tempo dá um pouquinho mais, mas geralmente é 3. Por que a gente faz isso? Porque a Coríntia fala, está em culto público, dá 3 oportunidades. Se alguém for falar em língua, que haja interpretação de língua. Se a pessoa for falar em língua sem interpretação, fale consigo mesmo, porque é a edificação do próprio espírito da pessoa. Então tudo isso a gente tem que entender. E Paulo, depois que coloca tudo em ordem, os dons, e fala que no culto tem que ter ordem, como eu já disse aqui no curso de capelania, as visitas evangélicas, né, do hospital da nossa cidade estavam para ser cancelada. Por quê? A pessoa chegou lá, evangélica, foi entregar profecia para uma pessoa deitada no leito, a pessoa cheia de tubo, cheia de aparelho, começou a sapatear, esfregar a cabeça da pessoa, saiu todos os aparelhos, a pessoa caiu da cama, quase morreu. Não é assim, irmão, não é assim. A gente ama o Espírito Santo, a gente dá lugar ao Espírito Santo, mas o Espírito, ele é um Espírito de ordem, ele é um Espírito de decência, né, irmãos? Ele é um Espírito de ordem e de decência. Então, aí foi preciso, né, o pastor Mário ir lá, fazer um documento, explicar, falar, olha, se nós fizermos uma turma onde a gente vai dar curso da capelania, ensinar como fazer, como entrar, como sair, vocês vão permitir? Aí eles abriram a porta, e aí nós estudamos, preparamos para que as pessoas entrem lá com ordem e decência, irmão, com o Espírito, mas sem afetar a pessoa, né? Sem fazer culto ar livre dentro do hospital, porque um quer oração, o outro não quer, e ele está dentro do seu livre arbítrio, né? Então o Espírito Santo, ele é assim. E aí Paulo fala a ordem dos dons, e logo após ele descreve, né, como a irmã Terezinha pregou ontem à tarde, 1 Coríntios 13, de 1 a 13, e diz: o maior de todos os dons está no caminho mais excelente, que é que a igreja, o amor. O amor. Se você receber do Senhor o amor, você está com o maior dom. Amém. E independente de qualquer dom que a gente tenha, que Deus nos dê, vamos sempre pedir: Espírito Santo, coloca a mão no meu coração. Porque quando a gente tem amor, a gente tem a própria essência de Deus, né? A própria essência de Deus. Os dons, irmãos, são específicos para cada pessoa. Para cada pessoa. Estava até conversando um dia com a irmã Antônia, né, irmã Antônia? Falando que o Espírito Santo, ele fez cada um do jeitinho. Tem gente que fala assim: ah, não, você tem que mudar para Deus te usar. Deus fez cada um do jeitinho, né? As pessoas que a irmã Liette tem contato, tem amizade, gosta do jeito dela. E o dom que Deus der para ela vai alcançar essas pessoas. Eu não vou ter contato com essas pessoas, né? A irmã Alessandra trabalha num ambiente que eu não trabalho. O dom dela, o jeito dela vai alcançar aquelas almas. E ela tem ganhado alma para o Senhor. A irmã Antônia, do jeito dela, que o Espírito Santo fez, ela e usa, aonde ela trabalha, onde ela passa, está ganhando almas para o Senhor. E assim vai, irmão. Cada um tem seu jeito, né? Cada um tem sua forma de ser. Às vezes a gente quer mudar o outro, para falar: muda, fica do meu jeito, para Deus te usar. Não, irmão, Deus vai usar cada um do seu jeito. É da forma específica, né? Eles devem ser, olha que importante, os dons devem ser buscados, né? Isso, está lá no vermelhinho lá em cima. Os dons devem ser buscados e respeitados quando exercitado pelo outro. Quando o irmão está sendo usado, né? Está sendo usado pelos dons, eu tenho que respeitar. Eu tenho que respeitar, entendeu? Porque Deus vai usar o irmão do
um jeito e eu de outro. Às vezes Deus vai usar uma pessoa através de um pão. Eu vou fazer um pão, vou levar ali. Olha, eu dou. Eu vou fazer um artesanato e vou doar. A pessoa, eu nem uso isso, eu não quero, irmão. Às vezes aquilo ali é um mover do Espírito na tua vida. A gente tem que ter discernimento. A gente tem que ter sensibilidade ao Espírito. Às vezes Deus quer usar uma pessoa, irmão, para falar com a gente, uma criança, uma pessoa morador de rua. Às vezes Deus quer usar um passarinho, uma música, e a gente não, né? Fechado, não. Deus só fala comigo do jeito que eu quero, do jeito que eu entendo. Não, irmão. A gente tem que ter essa sensibilidade. E ali, olha, vai ter alguns versículos, tá? Para vocês conferirem isso. 1 Coríntios 7:7, Atos 11:17, 1 Coríntios 14:1, 1 Timóteo 4:14 e Efésios 3:7. Esses textos, eles falam isso, que Deus usa um, usa outro, que igual Paulo fala, eu queria que vocês tivessem os meus dons, mas Deus vai usar cada um como Ele quer. Entendeu? Então ele deixa isso muito claro, irmãos. E a gente precisa estar aberto a isso. Por quê? Porque se eu conviver com você, né, com a irmã Geralda, eu conviver com a irmã Geralda, eu vou aprender com ela. E ela vai aprender comigo. É assim, irmãos. Né? A gente tem que estar com essa abertura aí. E aí diz assim, ó, não podemos comprar ou negociar os dons. Atos 8:17-21, principalmente o versículo 20. Fala que um homem, né, um certo Simão, falou, não, eu quero esse dom que vocês têm, que vocês estão sendo usados para libertar a pessoa, para curar a pessoa. Quanto que vocês querem? Eu pago por esse dom. Eu pago por esse dom. E Paulo, né, ele fala, não, para trás de mim, né, repreende o inimigo, fala, não, que espírito é esse? Não, eu não vou dar. O dom não é negociado, não é comprado. Já contei aqui uma vez que eu fui pregar num lugar, o Espírito Santo começou a fazer a obra. Tinha uma pastora sentada no primeiro banco, ela deu um pulo, veio na frente, começou a puxar meu braço, falou, me dá dessa unção, eu quero essa unção para mim, passa para mim, puxando meu braço. Eu falei, Senhor, o que é isso? Né? Isso aí não é assim, é o Espírito Santo que derrama, irmãos. Nós temos que buscar. Né? E aí, eu estava lendo Atos 2:38, né? Pedro diz assim, vamos ler junto? Arrependei-vos e cada um de vós seja o quê? Batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Lembra que eu falei no início? Coração limpo para fluir o dom? E Pedro, quando ele vai pregar cheio do Espírito Santo, que ele ganha quase 3.000 almas, a pregação dele foi o quê? Arrependei-vos dos seus pecados. E cada um vai ser batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados. E vocês vão receber o quê? O dom do Espírito Santo. Aí vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Então é preciso pedir ao Senhor purificação, limpeza da alma para receber dom do Espírito Santo. Eu estava lendo umas frases, né? A primeira frase, a primeira frase é de Klim Ramachot, diz assim, dons espirituais são dados por Deus para a edificação do corpo de Cristo e não para se autopromover. Então tem muita gente usando o quê? Dons para se autopromover, dons para poder ganhar dinheiro, se achar mais, né? Para ganhar dinheiro, dons para dizer eu sou melhor. Não é para se autopromover, é para edificação do corpo de Cristo. Por isso que nós temos que pedir amor. O amor, ele vai blindar, ele vai, né? Ele vai blindar, ele vai abraçar, ele vai, como se fosse derramar óleo, né? Lubrificar cada dom. O amor vai lubrificar cada dom, né? John MacArthur diz assim, quanto aos dons espirituais, o poder miraculoso, as promessas de saúde, riqueza, são colocadas em primeiro lugar e são o centro, o foco é desviado de Jesus Cristo. E esse tipo de desvio não é o quê? A obra do Espírito Santo, não é. Quando a pessoa trabalha, vamos lá, que lá vai ter um raio-x de Deus, vai revelar tudo e vai acontecer isso e aquilo, e você passa aquele culto todo e não tem a palavra.
né? Não tem um apelo para conversão de alma, para mudança de vida. Não se fala de abandono do pecado. Não se fala da volta de Cristo que está iminente, né? Não se fala de como o mundo está em guerra, Israel está em guerra. A cada minuto, irmão, do Irã lá, a guerra. Isso tudo é sinal bíblico da volta de Cristo. E a gente vai ficar, né, focado em outras coisas materiais. E hoje eu estava lendo Gênesis 18, falando ali de Abraão, né, intercedendo, falando de Sara, que ele tinha 100 anos, né, quando o Senhor disse que ele teria um filho, a Sara 90 é muita idade, né? E o Senhor restaura tudo, amém? Você crê que Deus restaura? Olha, Deus restaura a alegria, Deus restaura casamentos, né? Alegria do relacionamento conjugal. Deus restaura, irmãos, a união. Deus restaura. Deus trabalha na infertilidade da mulher. Ela pode ter filho. E ali, Jim Swaggart, né? Ele fala na Bíblia de comentário dele assim: a atividade espiritual no coração de um servo de Cristo acorda a atividade no coração de outros servos. Vão falar comigo? A atividade espiritual no coração de um servo de Cristo faz o que, irmão? Acorda, desperta, ativa a atividade do coração de outros servos. O que é isso, pastora? Talvez você está parado, não está fazendo a obra, não está fazendo o que Deus quer, mas quando você se posicionar, quando você se levantar, quando você se despertar, quando você se ativar para fazer o que Deus quer, você vai ativar quem está perto de você. Você vai começar a ativar pessoas. Pessoas que não estavam fazendo, pessoas que não queriam, vão começar. Aí você fala assim: ai gente, eu senti de Deus de começar a orar de madrugada. Olha, irmãos, eu vou fazer 7 dias de madrugada no monte ou na igreja. Agora no frio, né? Na igreja. Aí, de repente o bispo fala: eu vou fazer 7 noites, tantas horas de oração na igreja. De repente alguém fala: bispo, eu também quero, também vou, né? Eu senti de Deus, a irmã fala, mulher, de fazer visita toda quinta-feira. 2 irmãs chegam nela: irmã, eu também estava sentindo, eu também vou. A sua ativação dos dons vai ativar outros irmãos, amém, irmãos? Neemias, né, ativou tudo isso. Neemias, né, ativa todos a levantar o muro, né? Muito bem. 2 Timóteo 6, Paulo diz o que a Timóteo? Vamos falar? Por esse motivo, te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Em nome de Jesus, que desperte o dom que há em você, pelo Espírito Santo. E aí a gente vai concluir, e eu vou separar para vocês os dons para a gente fechar. Os dons de revelação, irmão, servem para a orientação espiritual da igreja, do ministério, na tomada de decisões, tá bom? Traz luz o tempo que estamos vivendo e a nossa posição diante de Deus. Quais são os dons de revelação? Vamos falar? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito, né? Esses dons, então, capacitam quem os possui de sabedoria divina, que é superior da sabedoria humana. Muitas das vezes esse dom vai vir em sonho profético, vai vir em visões proféticas, respostas de enigmas, como na vida de Salomão. Ninguém conseguiu decifrar aquela situação, mas Salomão vinha e resolvia, porque ele tinha o dom de sabedoria divina. Daniel, Elias, outros profetas também. Os dons de poder, quais são as características? Servem para manifestação do quê? Poder de Deus na igreja, por sinais, maravilhas, prodígio, mostrando a intervenção de Deus até na natureza, irmãos. Quem tem dom de poder, às vezes ele ora: Senhor, para essa chuva, e a chuva para. Senhor, volta a chuva. Depois, né, ele fala: Senhor, que pare as estrelas, sol, né, como Josué, né, para poder guerrear. E Moisés falava, né, ali Moisés. Quem tinha esses dons aí? Quais são os dons de poder, irmão? O dom da fé. Presta atenção, tem a fé para a salvação. Eu creio que Jesus é meu Senhor. Amém. Essa é a fé para a salvação, né? A confiança em Deus para a salvação. Mas tem o dom da fé. O dom da fé é para a operação de maravilhas.
milagres e maravilhas. Tenho dons de curar, tá? Não é dom de curar, é dons de curar, porque pode curar várias enfermidades. Dons de curar, de vários tipos de cura. E o dom de operação de maravilhas, irmãos. Amém? Dons de operação de maravilha, tá bom? Então a pessoa que tem esse dom, quem que é? Moisés, né? Elias, Eliseu, Jesus, os apóstolos, apóstolo Paulo, Filipe, Pedro, né? Grandes exemplos aí de dons de maravilhas. E o último aqui, os dons vocais, né? Que fala da comunicação dos desígnios de Deus para a igreja, no sentido de exortar, de edificar, de consolar o povo por meio de fala, de elocução. É uma ação de enunciar as palavras de Deus. Então, quais são os dons? Dons vocais. Dons de profecia. Quais são os dons vocais, irmãos? Vamos voltar? Acho que as irmãs estão com um pouquinho de sono. Ó, dons de poder. Quais que são? Vamos lembrar? Dom da fé. Vamos falar comigo. Dons da fé. Dons de curar. E o dom da operação de maravilhas. Esse é o dom de poder, tá bom? Agora, dons vocais. Quais que são? Vamos lá? Dom de profecia. Dons de línguas. E interpretação de línguas, tá? Variedade de línguas. Então, esse dom é para comunicação. Irmãos, aqui, variedade de língua é tanto a pessoa falar a língua dos anjos e fazer a interpretação dela, quanto a pessoa chegar num lugar que tem ali ó, inglês, japonês, espanhol, ela não saber falar e Deus dá sabedoria para falar, para comunicar o Evangelho. Amém. Já aconteceu isso comigo, já aconteceu com a Sueli, né? Já vi Deus fazer isso, né? Várias vezes, irmãos. Então, Deus faz. Então, veja bem, ele se expressa através desses dons. Eles são dons de comunicação que é divina para a edificação pessoal, primeiro, do portador, que é só o dom de língua. Quando a pessoa só fala em língua, ela está edificando a si mesma, a sua alma. É Deus falando com ela. E para a edificação da igreja. Quando é da igreja, é profecia e interpretação das línguas. Quando a pessoa fala em língua e Deus começa a falar para ela o que ela está falando, é para ela falar com o outro, né? Entregar para o outro. Então, o dom de profecia, ele tem, tanto quando você entrega para a pessoa um recado de Deus, né, que Deus te mostrou, quanto quando você está pregando a palavra, você tem o dom da profecia. Né? Porque pregar a palavra é pregar a profecia do Senhor para o outro. Amém, queridos? Então, concluindo o nosso estudo de hoje, muito obrigado pela sua atenção, por você ter vindo hoje, né? Eu amo ensinar, e quando tem pessoas que gostam de aprender, junta, né? O útil ao agradável, né? Isso é maravilhoso. Então, eu termino dizendo para vocês o dom de Deus. Qual é o dom de Deus, irmãos? O dom de Deus é nos salvar com grande amor, né? E nos dar o quê? A vida eterna. Vamos terminar com esses dois versículos então? Romanos 6, 23, vamos falar? Pois o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O dom de Deus é a vida. O dom de Deus é a vida eterna, o dom gratuito de Deus. Efésios 2,8. Pois vocês são salvos pela graça, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, o dom de Deus é dar vida, né? E salvar por amor. Amém? Olha que dom maravilhoso que Deus tem, né? Então, que nós possamos colocar, irmãos, nas mãos do Senhor e pedir para Ele que nos use conforme o dom que Ele tem para a nossa vida. E não esqueça, como a irmã Gisele falou, se Ele te der um dom, né? Vamos colocar igual o talento. Se Ele te der 5 dons e você usar, quando você perceber, você tem mais 5. Aí você vai estar sendo usado em várias áreas. Amém? Se você tiver 2 dons e você usar, daqui a pouco você está com 4. Mas se você tiver um dom e um talento e você enterrar, né? Você não vai conseguir ver isso prosperar. É tirado de nós e dado àquele que tem mais.
porque está usando o que Deus deu. Amém? Então, irmãos, até quando o talento fala de dinheiro, né, irmã Gisele? Fala de negociação. Porque se eu pegar um dinheirinho, vocês já ouviram falar dessas pessoas bem idosas antigamente, que juntavam dinheiro no colchão? Já ouviram falar? Teve um até que queimou tudo, né? Queimou colchão, queimou dinheiro, queimou tudo. Ficou sem nada, falou que estava guardando e não tinha nada. Então nós temos que usar, irmão. Use enquanto tem para usar. Ganha roupa, né? Aí deixa guardada. Ah, não, meu filho. Eu lembrei até da minha mãe é costureira, era costureira. Aí eu e a Sueli fizemos aquela roupa laranja, né? Que eu vim domingo. Falei, eu sonhei que eu estava costurando de novo. Eu falei, Sueli, vamos lá. Você vai me ensinar, eu vou fazer. E a gente fez aquela roupa. Falei, o talento não pode ficar enterrado, não. Aí quando eu vi, ela trouxe para mim domingo de manhã, né? Ou no sábado à noite, acho que é domingo, sábado ela trouxe. Eu falei, o quê? Vou usar amanhã. Como diz a minha mãe, primeiro apresenta para o Senhor. Depois você usa em outro lugar, né? Então ela costurava para mim, pegava a roupa e falava, minha filha, primeiro é para Deus. Primeiro lugar que você vai usar no culto, depois você usa em outro lugar. Então, a gente precisa colocar os nossos talentos e dons, né? Para o Senhor. Amém? Louvado seja Deus, queridos. Vamos ficar de pé, pedir aviso para estar vindo orar, agradecer ao Senhor esta noite, né? Espero que esse estudo tenha trazido um pouco mais de crescimento, informação, né? Desperte o dom que há em você. Faça um propósito com o Senhor. Fala, Senhor, eu quero ser usado por Ti, né? Em nome de Jesus. Eu quero ser um canal de bênção. Que Deus venha te usar. Às vezes, irmão, você fala, que isso, eu só tenho o dom de fazer um bolo. Mas às vezes aquele carinho seu de levar um bolo a alguém é que vai trazer aquela pessoa quebrantar, né? Fala, nossa, nunca ninguém fez isso por mim. E aquele amor vai brotar. Eu quero esse Deus que você tem.